Olá, seja bem-vindo ao programa Entrevista, que hoje recebe o diretor de Assuntos Institucionais da Assembleia, Cimeison Silveira. Obrigada, diretor, pela presença. Ele está conosco hoje para conversar sobre o projeto Politizar, que neste ano chega à sua 4ª edição. As atividades serão realizadas entre os dias 12 e 16 de junho e as inscrições podem ser feitas dos dias 13 a 29 de março. No ano passado, foram mais de 400 inscritos, 120 selecionados para atuar como deputados, assessores e jornalistas. Bom, diretor, eu quero que a gente comece falando sobre a dinâmica de funcionamento do Politizar, que é feito em parceria com a Universidade Federal de Goiás, e quais os objetivos desse projeto. Vamos lá, primeiro, um prazer estar aqui falando com vocês, Gabriela, e direcionando aí a quem está nos assistindo aqui na nossa TV Assembleia sobre um tema tão importante e que acabou sendo adotado pela Assembleia como um dos principais programas de aproximação do nosso Legislativo com a sociedade goiana, principalmente com uma faixa etária jovem de estudantes que precisam cada vez mais se inteirar com as questões políticas, administrativas do nosso estado, do nosso país, e nada melhor do que conhecer a fundo como funciona o parlamento, como funciona a Casa de Leis, como funciona essa casa que às vezes as pessoas estão distantes dela, mas ela influencia diretamente na nossa vida, né? E sempre houve, nesses últimos anos, essa intenção do Legislativo com os presidentes que vieram e hoje com o presidente Lissau, essa intenção de interagir com a sociedade, de trazer a sociedade para dentro da casa, até porque nós entendemos que aquilo que às vezes desconhecemos, nós não sabemos sequer criticar, né? E acaba se gerando um senso comum. Então, nada melhor para que as pessoas conheçam o Legislativo, como funciona a Casa de Leis, do que vir aqui para dentro e participar literalmente do funcionamento da casa. O Politizar é um projeto muito interessante porque os estudantes, os universitários vêm para cá e eles participam de todo o rito do Legislativo, das comissões, eles participam das eleições, da mesa diretora, das eleições das comissões, das discussões das matérias, eles produzem matérias aqui dentro do Legislativo, onde muitas dessas matérias são inclusive apresentadas posteriormente pelos deputados oficiais da casa, mas é um programa muito bacana. Eu me lembro quando eu era deputado, quando entrava os deputados jovens do Politizar, a gente abria todo o gabinete, eu saía do gabinete e eles entravam. Então, eles tomavam conta ali e literalmente a casa passa a viver aquela semana em função desses jovens deputados e que acrescentam muito nessa interação do Legislativo com a sociedade, com os estudantes e acaba se gerando uma sinergia que é muito importante para nós, para eles. Muitos, inclusive, passam a se interessar de uma forma mais direta pela vida pública, muitos, inclusive, até cogitando futuras candidaturas porque entendem o processo, né? Entende como funciona o rito da casa, e isso é muito importante. Quem é que pode se inscrever, diretor, nesta edição? Como é que vai funcionar esse processo de inscrição? Tem algumas etapas, né, de seleção. Exato. Primeiro, os estudantes que queiram participar precisam entrar no site da Assembleia Legislativa, fazer a sua inscrição. Você já colocou a data aqui, até o dia 29 de março é a data de inscrição. Ali ele tem todas as informações necessárias para que eles se inscrevam, e eles podem se inscrever em áreas específicas para ser um representante deputado jovem, né? Também na área de assessoramento dos deputados e também na área de jornalismo. Então, e viver esse universo aqui da Assembleia nessas áreas e desenvolver essas atividades aqui internas, né, no assessoramento, como deputado, como jornalista, e aí dar um start até no conhecimento prático de como agir
aqui dentro da casa nessas funções, né? Então, o primeiro passo é entrar, né, no site, conhecer ali o passo a passo do programa, fazer a sua inscrição. Posteriormente será feito um processo de seleção, todos os inscritos serão entrevistados e aí até o mês de abril, se eu não me engano, dia 22 de abril, será dado o resultado daqueles selecionados para fazer parte do Politizar esse ano. Mas eu quero lembrar que o Politizar ele será, né, feito todos os anos, inclusive já há uma discussão aqui na Assembleia para que a gente até faça mais edições do Politizar aqui por ano e logo talvez a gente já tenha essa novidade aqui, né, que a casa há de ampliar esse programa de interação com a sociedade e eu creio que nós vamos aperfeiçoando ano após ano. Nós já faremos agora a 4ª edição, né, e começamos de uma forma bem tímida, pegando modelos que existiam em outros estados e conseguimos aperfeiçoar bastante e hoje nós temos um programa muito bem feito, que mexe com toda a casa, mexe com toda a estrutura do parlamento, com os funcionários, mexe com os deputados, né? E eu me lembro o ano passado, quando ainda era deputado, nós tivemos uma interação muito direta ali no nosso gabinete, nós pegávamos a nossa equipe jurídica, apoiávamos ali na formulação dos projetos, né, entendendo aquilo que o deputado pode ou não, porque às vezes as competências, às vezes as pessoas querem apresentar um tipo de matéria, mas aquela matéria não é competência do deputado, ela é inconstitucional, ela não é possível. Então, às vezes a pessoa, por que você não faz isso? Porque não é competência do deputado. E isso, às vezes, é até um erro do próprio político, né? Do próprio candidato, que às vezes promete muitas coisas que não lhe cabe fazer. Então, até para isso é importante a sociedade entender, para que ela possa julgar corretamente, futuramente, aquele político, né? Até no período eleitoral, para saber se o que ele cobrar, o que é competência dele, e saber quando, num período eleitoral, o que ele está falando, se realmente é competência dele ou não, né? Então, aquilo que eu falava no início, o conhecimento é aquilo que nos tira da ignorância. Às vezes a gente, quando não conhece o processo, a gente aceita qualquer coisa, ou a gente critica errado, não é? Então, eu creio que o politizar, e a própria palavra diz, né, politizar as pessoas é importante para que elas saibam julgar, né, os atos, julgar aqueles que foram eleitos pela sociedade e também promover esse interesse, né, das pessoas pela política. É importante que as pessoas de bem se envolvam com a política. Eu não transformo nada que eu não me envolvo, não é? A primeira etapa da transformação é o envolvimento. Então, se nós queremos uma política transformada, nós temos que trazer as pessoas de bem para a política. Nós temos que trazer essa juventude que está com uma cabeça nova, uma cabeça fresca, para entrar para a política, trazer práticas novas para a política, com conhecimento, com entendimento. Então, o politizar ele tem esses objetivos, né? Politizar esses jovens, trazer um entendimento a eles, porque através do conhecimento eles têm como se envolver de uma forma mais efetiva, de uma forma mais correta com a política. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre o projeto Politizar. Olho na bomba. É só você não baixar pra não tomar mais susto. Posso confiar? Claro que pode, ué. Serve pra? Pra achar onde tá o posto mais barato. Mostra o preço do combustível? Então, seu Davi. E se não tiver igual? Ué, denuncia no próprio aplicativo e ajuda a fiscalizar. E aí, bora encher o tanque? Vou não, vou no da frente, tá mais barato. Olha na bomba! Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os
softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Nós estamos de volta com o programa Entrevista, que hoje recebe o diretor de Assuntos Institucionais da Assembleia Legislativa, Cimeison Silveira. Nós estamos conversando sobre o projeto Politizar. Ele chega neste ano à sua 4ª edição. As inscrições já estão abertas. As atividades do projeto serão realizadas dos dias 12 a 16 de junho. E a gente estava falando, diretor, no primeiro bloco, sobre que vários estudantes de vários cursos são bem-vindos, né? Essa diversidade é muito importante. No ano passado, a gente teve um exemplo disso, inclusive uma mulher foi eleita presidente desse grupo de deputados e o que de fato nunca aconteceu aqui na Assembleia. A gente nunca teve uma deputada que presidisse a mesa diretora. Como é que o senhor vê isso? O que isso representa, considerando que ali é na verdade, eles fazem uma encenação, né? Eles experimentam esse trabalho parlamentar. O que isso representa para a atividade política como um todo na nossa sociedade? Eu creio que é um treinamento, uma capacitação, uma chamada à consciência, né? Aquilo que nós falávamos no bloco anterior, uma politização, uma promoção do conhecimento para que as pessoas entendam o organismo vivo que é essa Assembleia Legislativa e que interfere na nossa vida. Você falava, por exemplo, da representatividade feminina, né? Infelizmente, hoje, no Brasil, nós temos uma participação muito pequena da mulher na vida pública e isso é ruim, né? Há um desequilíbrio ali, porque onde a mulher participa, ela traz um equilíbrio maior, né? Então, ainda é muito desigual, né? Aqui na nossa Casa Legislativa, hoje nós temos apenas 2 mulheres, né? Da legislatura passada para essa diminuiu ainda mais. Então, esse tipo de projeto como Politizar, ele acaba também chamando atenção para essas questões, né? Da importância dessas questões, até para nós discutirmos posteriormente, de forma macro, levar esses temas ao Congresso Federal, daquilo que nós acreditamos, por exemplo, na questão dos financiamentos públicos, que hoje, dos financiamentos eleitorais, que hoje se fez um teste na eleição passada com relação à participação da mulher, mas nós vimos que houve uma confusão muito grande nesse processo. Eu creio que, como você entrou nesse tema, e talvez aqui no Politizar a gente possa provocar isso, nós temos que partir para um sistema político-eleitoral que não garanta, que não estipule simplesmente 30% de vagas para mulheres. Eu creio que é necessário que se reserve 30% das cadeiras no Legislativo para a participação feminina, né? Aí sim nós teríamos um jogo muito mais equilibrado, porque a participação da mulher ela não pode ser apenas no processo eleitoral, ela tem que de fato se fazer representada no parlamento. Então, creio que já está na hora de nós discutirmos a separação de 30% de cadeiras para a participação feminina e não simplesmente financiamento e de coisas assim que podem ser desviadas no seu foco. E por que não trazer essa temática para dentro do politizar, não é? Então, é através dessa interação, às vezes dessas discussões, que a gente chama de microdiscussões, que você começa a preparar o terreno para as discussões macros, reais no Congresso e que a sociedade precisa se movimentar. Então, a casa aqui está abrindo esse espaço para uma área importante da sociedade, são as academias, são os estudantes, que estão naquela efervescência do pensamento, do conhecimento. Eu creio que é um ambiente muito propício para nós trazermos temas relevantes como esse para discussão dentro de projetos como esse. Eu creio que essas parcerias, e aqui eu quero parabenizar e reconhecer a UFG, que tem sido uma parceira muito importante da casa, não só no Politizar,
As academias, em forma geral, nós temos outros programas aqui na casa que as academias têm participado, a FG, a PUC. Ontem fechamos uma parceria muito importante com a Univangélica, que vai estar em um programa importante da área de saúde da casa. Então nós temos buscado, junto às academias, essa interação, porque eu acredito que essa juventude que está chegando, ela precisa chegar mais interessada na vida pública, né? Menos alheia e mais interessada, porque infelizmente o que a grande mídia divulga da política hoje não são coisas boas, né? E realmente a política produz coisas ruins também, né? Existem maus políticos, mas a vida pública também produz muita coisa boa. E às vezes a dificuldade é levar essas notícias boas até a sociedade, é levar o conhecimento, porque infelizmente o que dá notícia de política é coisa ruim, né? Então nós temos que fazer essas boas ações, aquilo que se produz de bom na política, chegar às pessoas, né? Através de programas como esse, através de programas com interação, como nós vamos fazer, a começar no mês de abril, Intercâmaras, que também é muito importante, dessa relação da Assembleia com os municípios. E, enfim, eu preciso aqui também, Gabriela, reconhecer o esforço que o presidente Lissauer está fazendo nessa gestão para aproximar ainda mais a Assembleia da sociedade organizada. A Assembleia tem fechado parcerias muito importantes com entidades de respeito, de credibilidade e que irão, junto com a Assembleia, prestar um serviço muito importante para a sociedade. Você vê, a UFG é fundamental para um grande programa da casa, que é o Politizar, e nós temos da mesma forma buscado em outras entidades da sociedade civil organizada parcerias para fundamentar os programas da casa, mas muito mais do que fundamentar os programas, para gerar ainda mais uma discussão permanente do parlamento goiano com a sociedade, né? Essa aqui é a casa do povo, né? Aqui se discute o futuro do nosso povo. Essa aproximação ela tem que ser permanente, não é através de programas específicos apenas, como é o Politizar, que às vezes 1, 2 vezes por ano, mas nós temos que levar a casa a discutir a nossa sociedade de forma permanente. E isso é feito com essas parcerias que nós temos buscado, né? Você entrar aí no portal da Assembleia, você vai ver quantas parcerias a casa hoje tem buscado fazer. Eu tenho feito também um esforço enorme para trazer essas instituições para dentro da Assembleia, para discutir a nossa sociedade, porque eu creio que isso é a boa política, política do diálogo, da conversa, de se achar meio termos para nós irmos construindo a sociedade ideal, né? E esses jovens, esses estudantes são interlocutores também junto à família, aos locais que eles frequentam, né? Em 2017 eu me lembro de conversar com um participante e ele disse que todos os dias depois que ele saía daqui, ele chegava em casa e ia conversar com os pais, que queriam saber como é que é a experiência. Então, de fato, é essa interlocução. E daí as experiências dele aqui vão se difundindo, né? Então é fundamental, a gente pensa, são cerca de 120 participantes, mas que no final isso tem um alcance muito maior. Inclusive, diretor, neste ano também tem um diferencial, que é a divulgação nos municípios, que o Politizar vai fazer, a equipe, né, que está à frente do Politizar. Fala um pouco para a gente como é que vai ser esse trabalho. Exato. Primeiro, aquilo que você falava, né? O Politizar, ele é uma semente que é plantada, né? Nós, através do Politizar, você planta um conhecimento real do que é a casa, do seu funcionamento, e aquilo, com certeza, é uma experiência que esses estudantes vão levar para a vida, né? E até despertando o interesse que, às vezes, outrora não havia, com relação à política, com relação à vida pública, e você acaba despertando uma pessoa a de repente vir para a vida pública com boas intenções, com a cabeça boa, né? E isso é muito importante. E essa edição nós estamos buscando, diferentemente das outras, ampliar a participação do Politizar junto aos municípios, né? Não só na região metropolitana, e agora creio que será uma tendência trazer, né, envolver todo o Estado nessa juventude do Estado. Por isso nós até já estamos discutindo sobre ampliar o Politizar em mais edições, até para que haja uma participação maior dos municípios no Politizar, porque
é um projeto que tem tido uma procura muito grande, nós somos limitados, né, com espaço e condições de atender bem. Então a ideia é ampliar essas ações. Essa edição nós já estamos com alguns municípios que estarão participando conosco, e eu acredito que daqui para frente nós teremos um foco bem maior no estado todo, e abrindo essa possibilidade a todo o estado e as universidades para que elas possam também se inscrever e trabalhar essa juventude aí para que a gente forme essa nova política, essa nova sociedade com uma nova concepção política, e tudo começa na base, né? Então, eu creio que o politizar é uma base muito importante. Eu acredito muito, Gabriela e vocês que estão nos ouvindo, que futuramente nós vamos ter alguns políticos frutos do politizar, seja vereador, seja prefeito, seja deputados, né? E que lá na frente nós vamos ouvir isso. A minha primeira relação com a política foi no politizar, quando eu conheci e tal. Eu creio, porque todas as edições nós ouvimos muito isso. As pessoas, os estudantes falando, os acadêmicos dizendo, poxa, eu não conhecia, agora eu conheço, agora eu sei a realidade. Isso me despertou para a vida pública. Então, os objetivos estão sendo alcançados, né? E eu creio que lá na frente, daqui a alguns anos, nós já vamos ter alguns bons frutos do politizar. Fica o convite, então, a todos que estão nos assistindo, confiram as regras de inscrições e façam a sua inscrição para participar da seleção e vir aqui para a Assembleia. Muito obrigada, diretor, pela participação. Muito obrigado, Gabriela. Conheça melhor o programa no site da Assembleia Legislativa, e eu quero aqui agradecer a todos os diretores, aos coordenadores do Politizar, ao presidente da Casa, Uli Sauer, a todos os deputados. Eu acredito que nós teremos uma edição muito boa esse ano, e nós teremos mais uma interação muito positiva com esses acadêmicos, com esses estudantes. Obrigada. O programa Entrevista fica por aqui. Até a próxima.